Lídia pegou seu celular e começou a pesquisar aleatoriamente por roupas na internet. Olha só o que eu achei, Lídia disse, mostrando a tela do celular para Gláucia. Uma roupa muito parecida com essa que você está olhando, e por um preço bem mais em conta. Gláucia rangeu os dentes de raiva, mas não disse nada. Lídia sorriu maliciosamente e finalizou a compra, só para fazer inveja na faxineira. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Lídia sempre foi uma mulher muito bonita e inteligente desde jovem. Era extremamente popular na escola e conseguia tudo o que queria. Durante um bom tempo, ela foi líder de torcida, capitã da equipe de debate e vencedora de vários concursos de beleza, que era um dos eventos especiais que existiam na escola. Uma coisa em Lídia nunca mudou. Ela sempre foi muito snob por causa da classe social de seus pais, e também nunca perdeu a oportunidade de humilhar os outros. Infelizmente, Gláucia foi uma dessas pessoas. Gláucia, por outro lado, era uma garota simples e tímida. Ela não era considerada muito bonita, mas era uma pessoa extremamente esforçada e dedicada. Sempre estudou muito para conseguir boas notas, mesmo que isso significasse trabalhar o dobro do que os outros. Gláucia dependeu de bolsas de estudo por toda a sua vida. A verdade era que ela nunca quis estudar em escolas particulares, pois tinha medo do que justamente acontecia com ela. Os olhares, zombaria, xingamentos, Gláucia ficava muito mal com tudo isso. Mas sua mãe cobrava muito dela, e mesmo sabendo de algumas dificuldades que a filha sofria, apenas dizia para a mesma suportar, ser forte e não causar problemas que colocassem em risco sua bolsa de estudos. Ela estudou com Lídia desde o ensino fundamental e sempre foi o alvo principal de suas piadas e humilhações. Lídia parecia gostar de irritar Gláucia sem motivo algum. É igual os programas de TV, ela sempre me atormenta só por eu ser bolsista e estranha, pensou Gláucia certo dia. Quando eram do ensino fundamental, Lídia costumava tirar sarro das roupas que Gláucia usava para ir à escola. Ela dizia que Gláucia parecia um saco de batatas e que suas roupas eram feias e velhas. Gláucia se sentia muito mal com isso e muitas vezes chegava a chorar sozinha em casa. Já no ensino médio, a situação não melhorou para Gláucia. Lídia sempre encontrava um jeito de humilhá-la na frente dos outros colegas. Era literalmente um hobby para ela. Em uma ocasião, Lídia fez uma brincadeira de mau gosto durante uma apresentação de trabalhos em grupo. Ela fingiu que havia perdido o arquivo de um material para a apresentação de um trabalho de classe no computador e pediu para Gláucia ajudá-la a encontrar. Quando Gláucia se aproximou do computador, havia uma câmera de celular gravando bem na sua frente assim que ela chegou no computador. A câmera capturou o rosto de Gláucia fazendo uma cara bem engraçada, e Lídia tirou print da imagem, que logo se tornou uma foto comprometedora de Gláucia. Lídia mostrou para a escola inteira, fazendo todos rirem. Gláucia ficou envergonhada e novamente chorou quando chegou em casa. A perseguição feita por Lídia era tão grande, que um dia, ela ficou sabendo que Gláucia estava interessada em um garoto chamado Felipe. Lídia não perdeu tempo e decidiu passar por cima de Gláucia mais uma vez. Lídia fingiu que estava interessada em Felipe também e começou a se aproximar dele. Ela sabia que Felipe também era amigo de Gláucia, mas isso não a impediu de flertar com ele na frente de Gláucia. Logo, Felipe começou a prestar mais atenção em Lídia e Gláucia ficou triste ao perceber que estava sendo deixada de lado. Lídia sequer tinha qualquer interesse em Felipe, de modo que quando percebeu que Gláucia se afastou dele, Lídia simplesmente o descartou. Com o passar dos anos, aconteceu de tudo, logicamente. Lídia se tornou bem-sucedida em sua carreira. Ela se formou em ciências contábeis e conseguiu um emprego em uma renomada empresa. Lídia sempre foi muito competente e dedicada, e isso a levou a subir rapidamente na hierarquia da empresa. Ela se tornou gerente financeira e começou a ganhar um salário muito alto. Já Gláucia teve muitas dificuldades ao longo da vida. Ela sempre trabalhou duro, mas nunca conseguiu alcançar o mesmo sucesso de Lídia. Ela passou por muitas dificuldades financeiras e teve que se contentar com empregos mal remunerados. Aos 30 anos de idade, ela se tornou faxineira na mesma empresa em que Lídia trabalhava. Lídia não perdeu a oportunidade de zombar de Gláucia quando a viu trabalhando como faxineira. "Bom dia, Lídia", disse Gláucia educadamente, mas já com um mau pressentimento. "Bom dia, Gláucia. O que você está fazendo aqui?", perguntou Lídia,
segurando a risada. Eu sou a nova faxineira. Comecei a trabalhar aqui na semana passada. Respondeu Gláucia educadamente. Lídia não conseguiu mais segurar a risada. Ela disse: Ah, então agora você é a faxineira. Não imaginava que um dia veria você fazendo esse tipo de trabalho. Eu entendo que possa parecer estranho, mas eu estou feliz por estar trabalhando e ganhando meu próprio dinheiro. Disse Gláucia, tentando se manter firme. Claro, claro. Eu só acho que você nunca vai conseguir ter a mesma carreira de sucesso que eu tenho. Mas tudo bem, cada um tem o seu lugar na vida, não é mesmo? Disse Lídia ironicamente. Eu não estou preocupada com a minha carreira agora. Estou feliz em ter um trabalho honesto e poder pagar as minhas contas. E você sabe, eu não estou fazendo isso por escolha, mas por necessidade. Respondeu Gláucia cheia de orgulho. Lídia foi sarcástica em sua resposta. Ah, é mesmo? Bem, eu só espero que você não deixe a minha sala suja hoje. Eu não quero ter que ficar respirando o cheiro do seu produto de limpeza barato. Gláucia respondeu. Tudo bem, Lídia. Eu vou limpar a sua sala, como sempre. Após o diálogo desagradável, Gláucia respirou fundo e voltou para o trabalho. Lídia sempre foi uma mulher muito limpa e organizada, sua sala estava sempre muito agradável. No entanto, depois que soube que Gláucia era faxineira, todos os dias, antes de ela sair do trabalho, fazia questão de deixar sua sala suja de propósito, só para que Gláucia tivesse que limpar. Gláucia, por sua vez, continuava sendo uma pessoa pacífica. Ela acabava percebendo as más intenções de Lídia, entretanto, não queria correr riscos de perder seu emprego e também não queria causar confusão. Ela só lamentou ter tido que trabalhar justo na mesma empresa que Lídia. Com tantas empresas para aprovar o seu currículo, logo aquela aprovou. Gláucia também achou que Lídia estaria mais madura, visto que já era uma mulher, porém, pensou errado. Lídia continuou a ter sucesso em sua carreira. Ela se tornou uma das executivas mais importantes da empresa e começou a ganhar ainda mais dinheiro. Ela comprou uma casa enorme em um bairro nobre e começou a se vestir com roupas de grife. Além disso, frequentava os lugares mais caros e tinha um grupo de amigos ricos e influentes. Gláucia, por outro lado, era como se ela estivesse parada no tempo, com as mesmas dívidas, mesmas dificuldades. Ela nunca conseguiu comprar sua própria casa e morava de aluguel em um bairro pobre. Além disso, tinha que trabalhar longas horas todos os dias para conseguir pagar suas contas e nunca tinha tempo para se divertir, sequer tinha com quem se divertir. Mas havia uma coisa em comum entre Gláucia e Lídia. Ambas eram solteiras, Lídia por opção. No entanto, isso estava prestes a mudar para uma delas. Havia um funcionário, chamado Rodrigo, que trabalhava na empresa há anos. No entanto, ele tinha sido transferido para o setor de Lídia há pouco tempo. Lídia percebeu que havia algo diferente em Rodrigo desde o dia em que ele começou a trabalhar no mesmo setor que ela. Ela ficava observando-o à distância, admirando sua postura e elegância. A cada dia que passava, Lídia se sentia cada vez mais atraída por ele e queria muito conhecer Rodrigo melhor. Nunca Lídia teve tanto interesse por um homem como estava tendo naquele momento. Porém, todas as vezes que ela tentava se aproximar, ele parecia evasivo e não muito interessado em conversar com ela. Lídia ficava frustrada e irritada. Isso está mesmo acontecendo? Pensava ela depois de ser ignorada. A mulher snob estava acostumada a ser o centro das atenções e achava que jamais poderia ser ignorada. Ela não desistiu facilmente, pelo contrário, seu desejo se tornou ainda maior. Ela tentava de tudo para chamar sua atenção, desde perguntar sobre seus gostos até convidá-lo para tomar um café. Mas Rodrigo sempre tinha uma desculpa pronta, como uma reunião urgente ou um compromisso inadiável. Certa vez, Lídia estava no corredor quando viu Rodrigo saindo do elevador. Ela tomou coragem e o abordou. Oi Rodrigo, tudo bem? Eu queria saber se você pode me ajudar com o relatório que eu estou fazendo. Eu estou tendo algumas dificuldades, e acho que você poderia me dar uma luz. Rodrigo sorriu gentilmente, mas respondeu. Desculpe, Lídia, eu estou realmente ocupado com um projeto urgente. Talvez possamos conversar em outra oportunidade. Lídia ficou frustrada novamente, mas jamais iria desistir.
Ela passou dias pensando em como poderia se aproximar de Rodrigo de uma forma mais natural, sem parecer que estava forçando a barra ou implorando por atenção, afinal, queria manter o seu orgulho. Foi então que ela teve uma ideia. Uma comemoração entre ela e os colegas de trabalho do mesmo setor, em uma sexta-feira. Lídia sugeriu a ideia para os outros colegas, que adoraram a ideia. Ela deixou claro que não era nada formal, apenas um encontro para celebrar o fim de semana que se aproximava e disse que poderia ser ao fim do expediente deles, no salão de festas da empresa. Lídia sabia que Rodrigo provavelmente iria, e ela viu isso como uma oportunidade perfeita para interagir com ele de forma mais descontraída. Na sexta-feira, Lídia ficou nervosa enquanto esperava a chegada de Rodrigo. Na verdade, ela não dava a mínima para as pessoas que já estavam no salão de festas, ela só havia arquitetado aquele plano para poder interagir com Rodrigo. Ela se certificou de ter bebidas e petiscos suficientes para todos e tentou manter a calma enquanto recebia os outros convidados. Finalmente, Rodrigo chegou, e Lídia sentiu seu coração bater mais forte, chegou até a se irritar por causa disso. Ela se aproximou dele e o cumprimentou com um sorriso. Rodrigo pareceu mais relaxado do que o normal, e a conversa fluiu naturalmente. Lídia aproveitou a oportunidade para descobrir mais sobre os interesses de Rodrigo e compartilhar os seus próprios. Lídia se sentiu cada vez mais confortável conversando com Rodrigo durante a comemoração entre os colegas de trabalho do setor. Lídia tinha esperado por aquele momento por muito tempo e estava feliz por ter conseguido conversar com ele de forma mais pessoal. Eles falaram sobre suas carreiras, hobbies e até mesmo sobre suas vidas pessoais. Em determinado momento, Lídia se sentiu confiante o suficiente para entrar no assunto de relacionamentos. Ela perguntou a Rodrigo se ele estava namorando alguém e se estava interessado por alguém, perguntou como se não quisesse nada. Rodrigo hesitou um pouco antes de responder. Na verdade, eu já estou interessado em alguém aqui na empresa, disse ele educadamente. O coração de Lídia afundou em seu peito. Ela sentiu uma mistura de sentimentos dentro de si, principalmente raiva. Lídia não entendeu muito bem o porquê de ela se importar tanto. Na verdade, a mulher tinha certeza que seria correspondida com facilidade, mas agora, parecia o total contrário. Ah, entendi, disse Lídia, tentando esconder sua decepção. Bem, eu só queria saber mesmo. Os dois continuaram a conversar por mais um tempo antes de se despedirem e irem para casa. Lídia se sentia frustrada e até mesmo abatida, mas não queria que ninguém soubesse disso. Ela era uma pessoa muito snob e orgulhosa para admitir que havia sido rejeitada. Como ele pode não sentir interesse em mim? Olhe para mim, pensou Lídia. Nos dias seguintes, Lídia tentou ignorar seus sentimentos e agir como se nada tivesse acontecido. Ela continuou a trabalhar e a zombar de Gláucia diariamente. Mas por mais que não quisesse admitir por dentro, ela se sentia estranha. Em um determinado dia, Lídia chegou na empresa com um pouco de atraso. Ao passar pela sala de reuniões, viu Rodrigo conversando com Gláucia e se sentiu desconfortável. Ela não sabia explicar o porquê, mas sentiu uma pontada de ciúme ao ver os dois conversando animadamente. O ciúme veio acompanhado de raiva. Ela tentou ignorar a sensação, porém, não conseguia se concentrar no trabalho, e a imagem de Rodrigo conversando com Gláucia não saía de sua mente. Podia não ser nada, mas ela só ficou com aquele sentimento por ser justamente a Gláucia. Quando chegou em casa, Lídia resolveu pesquisar sobre o perfil de Rodrigo nas redes sociais. Isso feriu o seu orgulho, mas a mulher não resistiu. Ela queria ver se ele era solteiro ou se tinha algum relacionamento. Ao olhar as fotos antigas de Rodrigo, Lídia de repente achou ele familiar de alguma forma, como se já o conhecesse. Ela continuou olhando as fotos e percebeu que ele havia estudado na mesma universidade que ela. Lídia se lembrou de que tinha algumas amigas em comum com ele, mas nunca tinham se falado diretamente. Lídia se sentiu ainda mais confusa e enciumada. Ela não sabia o que fazer com aquela sensação estranha que estava sentindo em relação a Rodrigo. Será que ela estava gostando dele? Ou era apenas ciúme sem sentido? Essas e outras perguntas ecoavam na mente de Lídia. Ela parou para refletir por mais alguns instantes sobre o fato de já ter visto Rodrigo no passado, e se lembrou que já tinha visto o seu rosto antes mesmo da universidade. Lídia regalou os olhos quando se lembrou que viu o rosto de Rodrigo durante o ensino médio. Será possível? Pensou ela.
Lídia ficou paralisada por alguns segundos, tentando processar aquela informação. Não conseguia acreditar que Rodrigo era a mesma pessoa que havia estudado com ela no ensino médio. De repente, tudo fez sentido. O jeito que ele evitava na empresa, o motivo pelo qual ele evitava contato visual com ela, tudo se encaixou. Lídia começou a se lembrar de como ela costumava ser naquela época, uma adolescente mimada e arrogante, que sempre se achava melhor do que os outros. Ela se lembrou de como tratava as pessoas naquela época, era ainda pior do que nos dias mais recentes. Lídia ficou preocupada, pensando que Rodrigo provavelmente viu como ela tratou Gláucia na empresa e que, com certeza, ele devia ter uma péssima imagem dela. Por um instante, ela se sentiu envergonhada e arrependida de como agiu no passado. Aquela descoberta mexeu com Lídia de uma maneira que ela não esperava. Ela passou a noite pensando nisso, sem conseguir tirar Rodrigo da cabeça. Não é possível que eu tenha me apaixonado justo por essa pessoa, Lídia se repreendia. Nos dias seguintes, Lídia observou Rodrigo e Gláucia com mais atenção. Ela notou que eles pareciam se entender muito bem e que passavam bastante tempo juntos. Lídia começou a suspeitar que Rodrigo gostava de Gláucia, o que a deixou inconformada. Mas ela é só uma faxineira, pensou Lídia, com certo desdém. Ela não entendia como Rodrigo poderia estar interessado em alguém que ocupava um cargo tão inferior ao dele na empresa. Lídia sentia-se irritada com aquela situação. Passaram-se alguns dias e rumores começaram a circular sobre um possível namoro entre Rodrigo e Gláucia. Lídia ficou ainda mais furiosa quando Rodrigo confirmou a história em uma conversa com alguns colegas de trabalho. Aquilo foi a gota d'água para Lídia. Em um determinado momento, ela se aproximou de Gláucia e disse: "Você está namorando com Rodrigo?" Gláucia confirmou, sem entender a agressividade de Lídia. "E daí? Qual o problema?" perguntou Gláucia. "O problema é que ele é um homem inteligente e bem-sucedido, enquanto você é só uma faxineira", respondeu Lídia, com tom de superioridade. "Ele não deveria estar se rebaixando assim." Gláucia ficou chocada com a atitude de Lídia e respondeu: "Não cabe a você decidir com quem ele deve ou não se relacionar. E não é porque eu sou faxineira que não mereço ser amada e respeitada. Você precisa aprender a tratar as pessoas com mais empatia e consideração." Depois que terminou de falar, Gláucia apenas se retirou do lugar e deixou Lídia sozinha. Passaram-se alguns meses desde que Lídia descobriu sobre o relacionamento de Rodrigo com Gláucia. Apesar de ter ficado chocada inicialmente, Lídia decidiu seguir em frente com sua vida como se nada tivesse acontecido. Ela manteve sua postura fria e distante, não pensou mais no assunto. No entanto, Lídia não conseguia deixar de sentir um certo prazer em zombar de Gláucia sempre que podia. Ela fazia questão de deixar claro para todos que Gláucia não era nada além de uma faxineira qualquer, enquanto ela era uma líder do setor financeiro, bem-sucedida e poderosa, segundo ela mesma. Certo dia, Lídia estava caminhando pela cidade, quando viu Gláucia olhando uma roupa caríssima na vitrine de uma loja chique. Lídia se aproximou dela lentamente, apreciando a expressão de desespero no rosto de Gláucia. "Gláucia, o que você está fazendo aqui?" Lídia perguntou com um sorriso malicioso. Gláucia se virou e olhou para Lídia com os olhos arregalados. Eu só estava olhando", ela disse, tentando parecer natural. "Ah, claro", Lídia disse com um tom de voz zombeteiro. "É fácil esquecer que você não pode pagar por nada disso." Gláucia corou de raiva, mas não disse nada. Lídia pegou seu celular e começou a pesquisar aleatoriamente por roupas na internet. "Olha só o que eu achei", Lídia disse, mostrando a tela do celular para Gláucia. "Uma roupa muito parecida com essa que você está olhando, e por um preço bem mais em conta." Gláucia olhou para o celular de Lídia com desconfiança. "Isso deve ser uma roupa falsificada", ela disse. "Claro que não", Lídia respondeu, clicando em um link aleatório. "Eu já comprei várias roupas assim, e são de ótima qualidade. Mas você nunca vai saber, porque você nunca poderá pagar por elas." Gláucia rangeu os dentes de raiva, mas não disse nada. Lídia sorriu maliciosamente e finalizou a compra, só para fazer inveja na faxineira. "Pronto", Lídia disse, guardando o celular no bolso. "Agora eu tenho que ir." "Até mais, Gláucia." Ela saiu andando, deixando Gláucia sozinha e com desejo da roupa que Lídia acabará de comprar. Para Lídia, era apenas mais uma forma de mostrar que ela era superior a Gláucia em todos os aspectos,
e que a faxineira nunca seria capaz de competir com ela. Lídia ficou se lembrando do momento em que havia zombado de Gláucia na loja de roupas. Ela se sentia bem consigo mesma, como sempre acontecia quando humilhava alguém. Lídia passou o dia fazendo atividades que gostava, como ler, assistir filmes e sair com suas amigas snobs, mas nada a deixou tão feliz quanto aquele momento na loja. Ao chegar em casa à noite, Lídia dormiu bem, sonhando com todas as maneiras em que poderia continuar humilhando Gláucia no futuro. Na manhã seguinte, Lídia acordou cedo e cuidou de sua higiene matinal. Ao olhar para a tela do seu celular, ela se assustou com as inúmeras notificações que tinha recebido. Eram notificações de transações financeiras em sua conta bancária, mas Lídia não as havia feito. Seu coração acelerou, e Lídia começou a sentir um frio na espinha. Ela abriu o aplicativo do banco em seu celular e ficou chocada ao ver que alguém havia gastado uma quantia enorme em compras online com seu cartão de crédito. Lídia ficou desesperada, pois sabia que não tinha feito aquelas compras. Ela tentou lembrar se havia perdido o cartão ou se alguém havia roubado sua senha, mas não conseguia se lembrar de nada. Lídia ligou para o banco imediatamente e relatou o que havia acontecido. Depois de verificar as informações, o banco confirmou que alguém havia clonado seu cartão de crédito e estava usando-o para fazer compras online. O cartão utilizado para tais compras foi bloqueado, mas havia outras notificações no celular de Lídia. Haviam conseguido acesso também à sua conta bancária e realizado várias transações. Por praxe, as compras não reconhecidas do cartão foram canceladas e estornadas pelo banco, mas não o dinheiro que havia saído da conta corrente por meio das transferências. Tiraram uma quantia tão alta, que utilizaram todo o limite de seu cheque especial e deixaram sua conta negativa. Assim que Lídia viu a quantia enorme que havia saído de suas contas bancárias, ela ficou sem palavras. Era quase como se um tsunami tivesse passado por cima de suas finanças. Lídia era uma mulher muito consumista. Embora fosse bem-sucedida financeiramente, ela nunca buscou fazer investimentos ou sequer se preocupou em guardar muito dinheiro. Ao invés disso, ela era uma mulher extremamente consumista, fazia dívidas grandes com seus cartões de créditos, já que poderia pagar tudo no mês seguinte com tranquilidade. Porém, a pouca quantia que ela havia guardado ao longo dos anos tinha desaparecido em um piscar de olhos. Lídia começou a chorar desesperadamente. Não conseguia acreditar que algo assim tinha acontecido com ela. Enquanto estava no chão, com lágrimas rolando pelo rosto, seu telefone tocou. Era um de seus advogados. Ele tomou conhecimento do caso porque Lídia havia dado autonomia para que ele soubesse de algumas de suas transações financeiras. Essa foi uma das únicas medidas de segurança que a mulher tomou para proteger sua fortuna. Alô, Lídia? O que está acontecendo? Perguntou ele, preocupado. Eu não sei. Todo o meu dinheiro. Ele desapareceu. Disse Lídia, entre soluços. Calma, Lídia, calma. Você precisa me dizer o que aconteceu. Você colocou seus dados financeiros e pessoais em algum lugar recentemente? Perguntou o advogado. Lídia tentou se lembrar de algo que pudesse estar relacionado ao roubo de seus dados bancários. Ela então se lembrou da compra que havia feito na frente de Gláucia no dia anterior, em uma loja online aleatória. Eu comprei algo em uma loja online. Pode ter sido isso? Disse Lídia, esperançosa de que pudesse haver uma explicação. Talvez. Precisamos investigar isso. Você pode me passar o nome da loja e o número do pedido? Pediu o advogado. Lídia rapidamente passou as informações para o advogado e ele começou a investigar a situação. Depois de algum tempo, eles descobriram que a loja na qual Lídia efetuou a compra era controlada por um golpista, e sequer era uma loja de verdade. Eles hackearam as contas bancárias de Lídia através dos dados bancários e pessoais que ela colocou no site na hora de fazer a compra. A mulher estava tão concentrada e focada em humilhar Gláucia, que sequer prestou atenção nesses detalhes ou na origem do produto que estava adquirindo. Lídia, estamos trabalhando para recuperar seu dinheiro. Mas, por enquanto, você deve cancelar todos os seus cartões bancários e mudar suas senhas. E nunca mais coloque suas informações pessoais em um site desconhecido novamente, aconselhou o advogado. Nos dias seguintes, Lídia não teve um momento de paz. Ela tentou de todas as formas recuperar o dinheiro que havia sido roubado, mas não obteve sucesso, a maior parte ficou para os golpistas. Lídia chorava todos os dias e chegava no trabalho abatida.
Ela não tinha mais a mesma energia para zombar de Gláucia e sua autoconfiança havia sido totalmente abalada. Inacreditavelmente, Lídia teve que vender quase todas as suas roupas e outros pertences pessoais para conseguir cobrir sua conta. Ela não conseguia mais manter o mesmo estilo de vida e teve que se contentar com o básico. Foi um período muito difícil para ela, pois ela estava acostumada a ter tudo o que queria. Um dia, Lídia apareceu no trabalho com roupas simples e com uma expressão sem graça no rosto. Todos a olharam com olhares diferentes e alguns comentaram sobre a mudança repentina de seu estilo. Lídia se sentiu envergonhada e humilhada. Ela não conseguia mais se olhar no espelho e se sentia como se tivesse perdido a sua identidade. Lídia tentava manter a pose no trabalho, mas a verdade era que ela estava lutando para lidar com tudo o que havia acontecido. Ela se perguntava como uma simples compra poderia ter mudado tanto a sua vida. A mulher se arrependeu amargamente de ter encontrado Gláucia naquele dia. Lídia estava sentada no refeitório da empresa, com os olhos inchados e a cabeça baixa. Ela não conseguia se concentrar no trabalho e sua vida pessoal estava um caos. Foi então que ela ouviu alguém se aproximando, e ao olhar para cima, percebeu que era Gláucia. Lídia se sentiu insegura e achou que Gláucia iria zombar dela, mas para sua surpresa, Gláucia perguntou se ela estava bem. Lídia ficou sem reação por um momento, mas acabou desabafando tudo o que havia acontecido. Eu perdi todo o meu dinheiro, Gláucia, todos os meus pertences. Alguém hackeou minha conta bancária e levou tudo o que eu tinha. Eu não sei o que fazer, disse Lídia, soluçando. Gláucia colocou a mão no ombro de Lídia e disse: Eu sinto muito, Lídia. Ninguém merece passar por isso, nem mesmo você. Já procurou a polícia e tomou as devidas providências? Sim, eu já fiz tudo o que pude, mas ainda não consegui recuperar o meu dinheiro, respondeu Lídia, com lágrimas nos olhos. Gláucia ficou em silêncio por um momento, e em seguida disse: Olha, eu sei que nós não nos damos bem e que eu sempre fui alvo das suas zombarias, mas eu não sou uma pessoa má. Eu não quero ver você sofrendo assim. Se precisar de alguma coisa, é só falar comigo, tá bom? Lídia ficou surpresa com a atitude de Gláucia e sentiu sua consciência pesar naquele instante. Ela agradeceu a Gláucia pelo apoio. Lídia abaixou a cabeça envergonhada, e disse: Gláucia, eu queria pedir desculpas por tudo o que fiz com você. Eu fui tão cruel, tão mesquinha. Eu sempre zombei de você por ser uma faxineira, mas agora eu entendo um pouco mais a sua situação. Eu perdi todo o meu dinheiro, estou endividada e tive que vender minhas coisas pessoais para pagar minhas contas. Eu sei que isso não justifica o que eu fiz, mas eu queria pedir perdão de verdade. Gláucia olhou para Lídia com surpresa e empatia. Eu sinto muito por tudo que você está passando, Lídia. Eu não sabia que você estava passando por isso. Mas eu aceito as suas desculpas. Eu só peço que você nunca mais me trate mal novamente, independentemente da minha profissão. Lídia sentiu e sentiu um peso sair de seus ombros. Nos dias seguintes, a situação de Lídia continuou difícil. Ela tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente estava constantemente preocupada com a situação financeira. Sua produtividade caiu tão drasticamente, que Lídia começou a prejudicar a empresa de verdade. Ela teve que implorar para manter o emprego, pois a ideia era desligá-la. Felizmente, ela não foi demitida, mas foi rebaixada para um cargo com salário muito mais baixo do que o anterior. Lídia teve que tomar algumas decisões difíceis. Ela precisava cortar gastos e se mudar para uma casa mais simples. Foi um processo difícil e estressante, mas eventualmente ela encontrou um lugar que podia pagar. Embora ela ainda se preocupasse com as contas, pelo menos não estava mais à beira da falência. Enquanto isso, a vida de Gláucia começou a mudar de uma forma completamente diferente. Ela e Rodrigo ficaram noivos, e alguns meses depois, casaram-se em uma cerimônia íntima e elegante. A vida deles era boa. Eles tinham um apartamento lindo e viajavam com frequência. Gláucia continuou trabalhando duro, mas não era mais faxineira. Ela abriu um salão de beleza que estava crescendo pouco a pouco. Lídia ainda lutava para se adaptar à sua nova vida. Ela não estava acostumada, mas precisou trabalhar mais duro do que nunca, inclusive, para conseguir viver bem. Lídia jamais imaginou que um dia poderia sentir inveja da vida de Gláucia. Tudo o que ela queria era ter uma pessoa ao seu lado e ser feliz. No entanto, para ela só restava se reerguer aos poucos e tomar decisões diferentes.
Esse tipo de reviravolta na vida pode se tornar muito comum para pessoas com a personalidade de Lydia. Como você se comportaria se estivesse na pele de Gláucia no decorrer desses anos? Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.